começar o nosso treinamento então? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado por acreditar, obrigado por tomar a decisão. Você não chegou aqui à toa, você chegou aqui porque quer fazer uma mudança na sua vida. E eu estou muito feliz. É a primeira aula, a gente gravando essa primeira aula, e essa primeira aula, ela é a gasolina. Ela é a gasolina do nosso carro. O carro, eu vou dar uma pincelada no carro, porque senão, que adianta você estar no deserto, ganhar um monte de gasolina e não ter o carro. Então, assim, a gente vai falar do carro, mas já vai deixar esse capítulo aqui pronto para você entender a história da gasolina. Por que é a gasolina? É a grana. Vamos falar de grana. Grana para realizar. Então, eu vou falar de grana, mas vou falar também do carro. Como é que é o carro? Que carro que você vai ter para colocar essa gasolina que você vai aprender hoje a conquistar essa gasolina aqui, tá bom? Então vamos começar assim. Primeiramente, antes de falar de como obter os recursos, vamos falar do nosso plano de voo, do nosso plano de sucesso. O que é? São suas kitnets. E eu construí as minhas kitnets e você vai construir as suas. O plano de voo é o projeto, é a visão. O ser humano é movido a projetos. O ser humano é movido a passos que vão sendo dados. Muitas pessoas não conseguem fazer nada na vida porque quando elas veem uma grande realização, elas veem a grande realização. Mas ela não sabe que essa grande realização começou com um pequeno passo dado todo dia. Sabe quantos dias existem num ano? 365 dias. Então, se você der um passo por dia rumo à sua meta, você deu 365 passos. 365 passos, você chega a algum lugar sempre. E você vai chegar na sua primeira, segunda, terceira, quarta kitnet. E é isso que você vai aprender aqui. Você que já tem o recurso, o que você vai ganhar com esse treinamento? Você não vai desperdiçar o seu recurso. Você que tem um pouco de recursos, você vai otimizar o seu recurso. E você que não tem nenhum recurso vai aprender a obter o recurso. Então é claro que o treinamento, num determinado momento, ele vai parecer muito óbvio para algumas pessoas e muito avançado para outras pessoas. Então eu vou começar do comecinho para que todo mundo vá acompanhando e cada um tirando aquilo que interessa. É a teoria camarão, né? Tem um amigo meu que fala teoria camarão, pegue o que aproveita. Mas só na aula de hoje eu vou dar dicas para você que já vale o curso todo. Uma dica, com certeza vale essa matrícula nesse curso. Kitnet para a renda, você tem que ter em mente que você precisa de 40 mil reais para fazer sua primeira kitnet. Esse valor, ele pode baixar para 30, pode subir para 50. Mas é isso. César, estou longe disso, tá fácil, mas fazer uma kitnet só? Não. Meu modelo é de 4 kitnets, múltiplos de 4. Você tem que começar logo com 4, você tem que começar ganhando 2 mil reais. 2 mil reais é uma grana significativa. É uma passagem para os Estados Unidos com direito a hotel. É um aluguel num condomínio bacana, né? Então, por que não fazer uma casa e fazer 4 kitnets? Porque o investimento em 4 kitnets é quase que 1/3 menor do que o investimento numa casa de aluguel. Então, por que você vai fazer uma casa para alugar se com o dinheiro de uma casa você faz 4 kitnets e aquela casa que você alugaria por 600, 700, 800, você consegue obter 4 vezes 500 reais no mínimo. Eu uso a taxa da minha cidade para servir de referência. Tem cidade que uma kitnet costuma ser alugada até por 1.200, 1.500 reais. Mas vamos ficar nesse plano de voo, que é o plano das 4 kitnets, é o modelo do César, é o modelo das minhas primeiras 4 kitnets que deu certo. Eu fiz 4 kitnets, gastei 83 mil reais em 2001, já recebi 240 meses de 2 mil reais. Fora que esse prédio hoje vale 400 mil reais, porque uma kitnet hoje em qualquer lugar do Brasil você jamais vai comprar por menos de 100 mil reais. Então o valor de uma kitnet pronta é um valor de 100 mil reais. Você pode pagar 120, 115, vamos que 90, uma kitnet muito ruim, mas esse é o ponto de virada. Você investe 40, ela passa a valer 100 e você recebe o equivalente a 2 mil reais por mês. No ano você recebeu 24 mil reais. Faz a conta agora, em relação a outros imóveis, o que isso daria? Pensa você que uma casa bacana num condomínio de classe média, custa aí uns 1.800 reais o aluguel. O cara gastou uns 500 mil reais para fazer uma casa dessa. Gastou às vezes 1 milhão e ele não consegue alugar. O retorno hoje do aluguel de um investimento, com sorte, muita sorte, muita sorte, é 0,6, ou seja, a cada 100 mil investidos, você recebe 600 reais. Uma kitnet você gasta. Vamos clarear ainda mais essa história. Pensa você, construímos uma casa e ali temos um aluguel de 700 reais. Se o inquilino daquela casa não paga, você não recebe nada.
construímos 4 kitnets e recebemos R$2.000. Se um inquilino não paga, os outros 3 estão pagando. Só que tem um detalhe, esse inquilino saiu, mas a kitnet é muito mais procurada do que uma casa. A kitnet ela serve para todo tipo de pessoa, então ela aluga rápido. Então você está sempre, com a kitnet recebendo. Eu estou sempre reforçando esses conceitos para você realmente se engajar na proposta. Você comprou o treinamento, você pagou o equivalente a 1 ou 2 aluguéis para saber como montar o seu império de kitnets, tá? Então, você tem 4 kitnets rendendo R$2.000, gente na fila para entrar, o que mais você quer? Você gastou ali 40 vezes 4, 160 mil, incluindo o terreno. Com 160 mil, você hoje, pela MRV, qualquer lugar do Brasil, você compra um apartamento de 53 metros quadrados, certo? Financiadinho ou não, se você tiver à vista, aí você vai alugar. Todo mundo comprou, financiado, o que o pessoal quer? Quer alugar. Tem um monte de gente oferecendo o mesmo apartamento que você. Vai levar um ano para alugar. Aí você vai alugar ele por R$750. Ah, mas e esse um ano que não alugou? Você ficou pagando R$390 de economia. Faz a conta. Vamos arredondar para 400? Vezes 10 dá 4.000? 5.200 você perdeu nessa história de deixar fechado. Fora o gás encanado, PTU, essas coisas. A kitnet tem a vantagem dela, porque você botou num terreno, não está alugado, não está pagando condomínio. Então, já sentiu a visualização, A meta é fazer você construir 4 kitnets. César, estou muito longe desses 160 mil, não tem problema. Você tem que ter na sua mente os 160 mil. Você tem que ter na sua mente as 4 kitnets. Tudo bem que você tem hoje a possibilidade de fazer 2. Ou porque você já tem um terreno, eu não posso adivinhar a situação, o momento que você está. As pessoas que compraram o treinamento me fizeram perguntas, então eu tenho gente que não tem nenhum dinheiro, tem gente que tem alguma parte, tem gente que tem um terreno e já tem um projeto, já está conversando com a arquiteta. Então, tem pessoas que vão se beneficiar, sabe exatamente do quê? Do método de contrato e marketing. Porque se você sabe que você tem um contrato seguro, você certamente vai receber aluguel, e o marketing que vai fazer a pessoa ficar na fila do seu projeto, então você pode correr riscos, porque eu vou te ensinar exatamente como fazer para manter tudo alugado o tempo todo. Então você sabe que você vai receber aqueles R$2.000. Opa, peraí, é verdade. Será que eu posso não receber? Se você não fizer um projeto bem feito, se você não usar as estratégias que eu uso há 25 anos, como é que vai ser? Pode acontecer de você não alugar. Então por isso esse treinamento está valendo a pena. Então agora nós vamos falar sobre a gasolina, sobre como obter recursos para que você possa construir as 4, 8, 12, 16. Eu falo um número par, vou explicar por quê. Porque tem economia nisso. Quando é número par, você divide uma parede para 2 apartamentos, uma parede para 2 apartamentos. Então numa parede você coloca tudo que você precisa ali. O pedreiro vem para fazer ligação de água, ele já liga tudo para 2 apartamentos. O eletricista vem passar fiação, ele passa tudo para 2 apartamentos. Entendeu como é que é a história? Claro que se você fizer 5, porque no terreno cabe 5, é um dia a mais de trabalho para levar o tubo até ali, porque aqui é pequenininho, não tem problema. Então vamos começar um pouquinho da minha história para você entender. Eu já falei várias vezes, mas vou dizer. Eu, com um pouquinho de dinheiro que eu economizei na minha quase pós-adolescência, eu consegui comprar um apartamento na orla do Rio de Janeiro. Ah, minha mãe ajudou, claro. Eu lembro quanto custou, $7.000, minha mãe tinha $3.000, eu tinha $4.000. Peguei de onde podia, não podia, comprei minha primeira kitnet. Ali eu dei o start, eu comprei uma kitnet, Depois eu aluguei essa kitnet por 15 dias no evento da Eco 92, que era perto da minha casa, e os vizinhos pediram para eu administrar. E aí eu fui administrar os apartamentos deles, porque eles tinham comprado só para investir. Naquele tempo, em 92, a inflação era de 40% do governo Sarney. E chegou a 70% quando o Collor assumiu. As pessoas pegavam o dinheiro brasileiro e iam de dia lá na casa de câmbio trocar por dólar para dormir dólar e voltar a ser cruzeiro no dia seguinte. Era uma coisa de louco. Então, para mim, eu aproveitei o momento. Era o momento da dolarização da economia e eu, na orla do Rio de Janeiro, falava dólar com os turistas, era a linguagem deles. Então, eu alugava um apartamento por $20. Eu alugava por $20 e pagava para o proprietário $50 por mês. E ele ficava feliz, porque o dólar cada vez valia mais, em vez de valer menos do que se receberia se tivesse o apartamento alugado pela lei do inquilinato. Então, esse era o meu momento. O seu momento pode estar acontecendo agora numa cidade onde você está, que tem uma faculdade chegando, que tem uma indústria chegando, que tem um parque industrial começando, que tem uma Petrobras começando a furar um poço, e você vai ter, então, a oportunidade de estar ali no momento. Você agora está prestes a ter um plano lindo de negócios. Você vai fazer um plano de negócios em poucas aulas. Com esse plano de negócios,
você tem um plano, você tem uma história para contar para as pessoas que vão olhar nos seus olhos e dizer, cara, essa pessoa está motivada, essa pessoa tem capacidade de realização. Aí você vai então buscar inicialmente quem está do seu lado. Isso aqui se chama LOV, amor, Love Money. Você já ouviu falar em Love Money? Love Money é o seguinte, se você tem amigos, guarda essa, se você tem amigos, você paga menos juros. Se você não tem amigos, você paga mais juros. Eu tenho um amigo, um espiritualista, que eu chegava para contar meus problemas financeiros para ele, quando eu tinha aquelas dificuldades no momento da construção, porque eu não tinha nenhum tutor, nem nenhum mentor, e ele dizia assim, César, finanças não é problema. Se você tem mais amigos, você paga menos juros. Se você tem menos amigos, você paga mais juros. O problema mesmo é de saúde. E mesmo às vezes o problema de saúde é cura. Às vezes um câncer está curando uma pessoa de uma arrogância, de uma prepotência, de uma maldade no coração. Eu falei, nossa, então eu não tenho problema nenhum mesmo, né? Porque meus problemas financeiros foram muito ligeiros, muito rápidos. Love Money é você chegar na sua família e apresentar o seu projeto. E dizer, eu preciso de ajuda nesse momento. Eu preciso de toda a ajuda necessária nesse momento. Claro, você está falando assim, César, pô, eu não vou incomodar ninguém para pegar recursos. Não, calma. Vamos imaginar as situações possíveis. Às vezes, papai e mamãe têm um dinheiro guardado numa aplicação que não rende nada. Você vai poder falar assim, olha, eu garanto para você 2%, 1,5%, mais de 1%. Eu garanto para você. E, olha só, se em algum momento do meu projeto eu parar, tudo que eu estou fazendo é seu. Imagina, você investiu num terreno e num imóvel, ele é seu, está garantido, é assunto de família. Pode ter um tio, pode ter um primo, pode ter um cunhado, pode ter alguém. Então o Love Money é muito importante, é buscar na família recursos. Porque hoje, agora, nesse momento, parece uma coisa muito distante para você. Mas quando você estiver imbuído da força de fazer as suas próprias kitnets, você vai sentar nos almoços de domingo, nas reuniões de família, e vai falar assim, esse ano eu fiz um investimento num treinamento, um cara que tem 48 kitnets, ele me disse, cara, construa kitnets, não vai dar errado, vai dar certo. Muito importante, não é porque eu falei 160 mil que você tem que chegar para alguém e dizer assim, me dê 160 mil. Não, não, não. Nós estamos falando de um investimento que tem fôlego, tem fôlego. Primeiro a gente vai ver como é que vai ser essa história da compra do terreno, se vai ser à vista ou não, se vai ser financiado ou não. Então o terreno é um caso à parte. A construção, ela pode ser todinha financiada pela loja de materiais de construção. Basta você ver que o que você vai pagar é menos do que você vai receber de aluguel. O dinheiro você tem que ter mesmo é para mão de obra, porque a equipe satisfeita faz um trabalho bacana. Vai ter que ser feita a conversa com o empreiteiro, detalhado ali o valor que ele vai cobrar por unidade, e aí aquela grana você tem que ter a cada 15 dias para pagar. Só essa. E essa grana corresponde a 1/3 de todo o investimento. Então hoje, do valor que eu estou te falando, que eu estou construindo na sua mente, um valor de 160 mil, você vai ter que ter 1/3 desse dinheiro a cada 15 dias. Então não é o seu parente desembolsar tudo para você, ele desembolsar alguma coisa para você, alguma coisa. E isso você vai percebendo passo a passo, você tem que dar um passo a cada dia. Vamos para a segunda opção? A segunda opção é uma opção que está também, talvez diante do seu nariz você não está vendo, que chama-se troca de passivo. Troca de passivo. Passivo, o que é o passivo? É aquilo que não te dá lucro e faz você gastar, né? Quando eu li o livro do Robert Kiyosaki, eu cheguei a ter calafrios, porque ele falava sobre ativos e passivos. O que é ativo? Ativo é uma kitnet, ela rende um aluguel para você. E a casa que você mora é um passivo. Se você comprou um carro para Uber, você tem um ativo. Se você não usa como Uber, usa somente para ir ao trabalho e passear, é um passivo. Então, avalie o que você tem de passivo nesse momento. O jet ski, a motocicleta que você anda pouco, o segundo carro. O que mais você tem de passivo? A gente tem um monte de coisas que são passivas, né? Que são despesas, e a gente tem Netflix, a gente tem TV a cabo, a gente tem academia, a gente tem outros investimentos em educação, coisas que a gente paga e não faz. Então, você pode suprimir esses passivos, deixar de ter esses passivos para sobrar mais dinheiro, mas principalmente fazer uma troca de passivo. Vou colocar uma questão muito verdadeira de uma consulta que eu recebi.
Um jovem queria comprar um terreno para construir 20 kitnets. Eu falei, esse terreno, se te venderem por R$400 mil, é o limite que você pode pagar. Por quê? Porque no cálculo deste mentor, cada kitnet tem que ter o custo final de R$40 mil, incluindo o terreno. Eu sei que com muito capricho, uma kitnet já mobiliada custa R$20 mil. 10 kitnets, R$200 mil. 20 kitnets, R$400 mil. Um terreno de R$400 mil exige um investimento de R$800 mil. Você gastou R$800 mil para alugar cada kitnet por R$600 para sobrar R$500 limpos de aluguel. Você recebe R$10 mil por esse investimento. Será que compensa? Veja bem, vá num condomínio bacana da sua cidade, as casas que estão sendo vendidas a R$800 mil. Se você vende uma casa de R$800 mil, você obtém o capital para fazer esse projeto das 20 kitnets num terreno de R$400 mil. Mas por quanto você alugaria esta casa para um único inquilino que poderia não pagar nada? R$2.900, R$3.600. Eu estou dizendo que você vai ganhar garantido todos os meses R$10 mil. Você pode morar em 2 casas dessa e ainda sobrar dinheiro. Ou melhor, morar na melhor casa da sua cidade, porque você tem 20 kitnets. Esse cálculo ele é o mais simples para você visualizar um negócio. Então, uma casa de R$800 mil hoje é um passivo. Troque esta casa imediatamente, coloque à venda, porque se ela te rende de R$3 a R$4 mil e você tem a possibilidade de, com um pouquinho mais de trabalho, chegar a R$10 mil, o que você está pensando? O que você está esperando? Entendeu? Isso é troca de passivo. Casa que você mora, pense bem se vale a pena continuar com ela, porque se você passar, como diz aí o pessoal, passar essa casa nos cobres, pegar o dinheiro e fazer um punhado de kitnets, você vai pagar o aluguel de uma casa igual à sua e melhor, se você não quiser morar na sua casa por muito tempo, naquela casa, você pode ainda se dar o luxo de a cada ano, a cada 2 anos, morar num lugar diferente para conhecer novas pessoas, cidades diferentes, né? Porque a casa não é sua. São tantas vantagens que às vezes eu me confundo. Por exemplo, por que eu vou ser dono da minha própria casa se eu alugando uma casa de uma imobiliária e essa casa der algum defeito, eu pego a chave, devolvo para a imobiliária e vou embora. Mas se a casa é minha, o que acontece? Eu me obrigo a ficar na casa, mesmo com infiltração, mesmo com problemas graves. A melhor coisa é você ser inquilino. Isso para quem já fala sobre investir em mercado financeiro. Mas quando você investe em kitnets, que uma renda de R$3 a R$4 mil com dinheiro investido em imóveis passa para R$10 mil, está esperando o quê? Pegue sua casa, você pode também subdividir sua casa, fazer kitnets, né? Fazer uma obra ali mesmo, né? Transformar em 5, 6 quartos os cômodos da casa, 5, 6 suítes com cozinha, e já sai alugando, ou simplesmente vender a casa e fazer kitnets novas. Isso é o que eu chamo de troca de passivo. Esse termo, ele é conhecido por muito pouca gente. Chama-se dívida com propósito. Dívida, ele é muito bom para quem não tem nada para começar uma kitnet, porque dívida você já faz, então eu estou dizendo para você, pode fazer dívida que não tem problema. Dívida com propósito. O que é uma dívida com propósito? Significa o seguinte, qual é a cultura de quem tem terreno? É natural uma pessoa que quer vender um terreno aceitar um carro na negociação e ainda pelo valor de tabela. É muito natural, a pessoa está com dificuldade de vender o terreno, ela aceita metade do valor do terreno num carro. Um terreno de 100 mil, você tem um carro de 50 mil, você dá o carro e ainda parcela o restante do terreno numa compra direto com o proprietário. Ou seja, ter o carro nesse momento valeu a pena. Então, se hoje você não tem nada nesse momento para começar, pode ir lá comprar um carro, porque você vai desfrutar do carro. Mas você sabe que na hora de comprar o terreno, daqui 3 anos, quando você pagar os 36 meses de parcela, esse carro não vale lá os 70 mil que você financiou, vale 52, mas aqueles 18 mil foram benefícios que você teve, mas forçadamente você acumulou capital. Isso é o que a gente chama de dívida com propósito. Faça sua dívida, existe perda, mas a obrigatoriedade de acumular aquele capital compensa a perda de juros que você não conseguiu, porque você não conseguiria guardar esse dinheiro na poupança, nem menos para comprar o carro, mas você comprando o carro, você consegue trocar o carro ou usar ele como entrada no terreno. Outra dívida com propósito, previdência privada. Ela debita da sua conta no banco. Você vai lá, faz uma previdência hoje.
olha, eu não sei quando eu vou construir minha kitnet. Vai chegar o tempo certinho que você vai olhar o seu saldo daquela previdência privada e você vai saber, no final desse treinamento, qual é o dia certo de você começar a fazer suas kitnets com aquele capital que você acumulou. Quer ver uma outra dívida com propósito? Consórcio. O consórcio, ele é hoje reconhecido como uma possibilidade de capital acumulado, porque você contribui e é contemplado, e existe consórcio para imóveis ou para carro, ou simplesmente você ser disciplinado pelo consórcio a contribuir todo mês. É outra dívida com propósito. Então, tudo aquilo que você se empenha em pagar todo mês obrigatoriamente, e mesmo que não dê o rendimento, mesmo que seja um plano de capitalização, se algum especialista disser para você assim, consórcio não é investimento, previdência privada não é investimento, aí você vai defender dizendo o seguinte, eu não tenho disciplina para guardar dinheiro, eu preciso ser obrigado a guardar dinheiro. O máximo que eu consigo aceitar é que o dinheiro seja retirado da minha conta todo mês na data que eu determinei e eu me amoldo àquela falta daquele dinheiro, eu me acomodo em volta daquela falta daquele dinheiro e eu vou passando os meus meses. Mas aí, ó, na dívida com propósito, você que não tem facilidade para guardar dinheiro, tá tranquilo. Você pode fazer a dívida e o seu coração fica mais leve, porque você sabe, e eu digo com categoria, 70% a 80% dos terrenos à venda na sua cidade podem ser negociados com carro. É claro, por exemplo, se você fizer uma previdência privada, quando você for retirar esse dinheiro, você vai pagar o imposto de renda lá no final. Eu uma vez precisei baixar uma previdência para fazer investimento em kitnets, eu tinha 60 mil, recebi 51 mil, perdi 9 mil, mas eu tinha os 51 mil e era na hora certa. E aqueles 9 mil não fizeram diferença, porque na hora que eu precisei do dinheiro, o desconto que eu obtive foi maior do que 9 mil. Entendeu a diferença? Quando você tem um capital na mão, você é outra pessoa, você é um jogador poderoso, você é uma jogadora poderosa, você vai lá e negocia. Então, se ficar nessa mixaria de 1, 2% de rendimento, que esse que rende mais, esse é 0,9, 1,3%, você fica patetando. E se existisse um investimento realmente fabuloso, você não estaria perguntando, não estaria todo mundo perguntando, pedindo dica de professor de finanças para saber onde investir o dinheiro, porque é tudo mais ou menos a mesma mixaria. A diferença é o que você faz com o seu capital acumulado. E o mapa da mina está aqui, que são os kitnets. Se você acumulou o capital forçosamente, acabou. Você tem o capital ou para a compra do terreno, ou para negociar mão de obra com o pedreiro, ou para negociar o material de construção na casa de materiais de construção e vamos em frente. Vamos falar sobre empréstimos em bancos. Os bancos hoje estão com ofertas irresistíveis, muito melhores do que antigamente, para te emprestar dinheiro por causa da queda da taxa Selic. Empréstimos em bancos, tá? Cada cliente tem uma taxa de juros relativa. Cada banco lida diferentemente com aquele correntista devido ao histórico dele. Então ele te oferece várias possibilidades de empréstimo. Se você hoje tem um nome que está bom, que serve para se comprometer com um empréstimo em banco, eu digo que você pode fazer, faça um alerta, muito cuidado, porque banco não é o love money, o banco pega o seu bem, pega seu carro, pega tudo seu, suja seu nome, processa você. O banco não conversa. O banco pega o que você tem. Então, por quê? Por que ele te pede ali a sua comprovação de renda, seu CPF, seu RG e garantias? Porque ele executa, né? Tem bancos que dão bastante tempo para você, numa situação de soluço financeiro, né? Você conseguir ir lá e negociar. Mas tem que saber fazer empréstimo em banco. O empréstimo em banco, ele é viável quando você, sabendo do modelo 4 kitnets rendendo 2 mil, vai lá e contrai uma dívida menor do que 2 mil. Você vai contrair a dívida. A diferença de você não estar recebendo esse treinamento é que você não saberia se você receberia os 2 mil reais. Mas agora você vai saber. Porque o que eu vou te ensinar de marketing, ninguém faz. Ninguém faz, não sabem fazer. Eu digo isso por categoria. Quando eu construí minhas kitnets, construí num local tão afastado que era preciso, e ainda é preciso, chegar por estrada de terra. Minha mãe me chamou de louco, minha família me chamou de louco, tá bom. Hoje eu tenho pessoas que construíram 12 kitnets à minha direita, 20 kitnets à minha esquerda, 25 na minha frente e uma outra pessoa que está fazendo mais 5. Todos eles não têm nem a metade dos apartamentos ocupados. Por que será, hein?
estão colocando placas gigantescas. Eu nunca pus uma placa. Eles fazem anúncios em rádio. Eu ligando meu rádio, eu ouço a propaganda. E eu fico assim, caramba, olha que concorrência. Todo mundo querendo pegar carona no meu sucesso. Tudo bem. O que aconteceu? O meu bairro hoje no Google, na pesquisa do Google, ele é um dos mais pesquisados. Porque eles estão transformando o meu bairro num bairro realmente onde as pessoas sabem que tem kitnet. Está me trazendo benefício. Então, eu ainda não tive nenhum prejuízo. Estou com lista de espera, com 1 mês de apartamento alugado na frente, com gente esperando para alugar. Está tudo certo. Então, o empréstimo em banco você vai fazer quando você puder calcular. Opa, R$ 750 de parcela? Legal, eu posso pagar o dobro disso com a renda das kitnets. E aí sim, a gente está falando que uma kitnet, você conclui a obra entre 4 e 8 meses. 4 e 8 meses, não menos do que 4 e muitas vezes mais do que 8 meses. Então eu diria para você realmente não sofrer, porque eu já peguei tempo de chuva que durou 5 meses. Em 2001, choveu 5 meses. O pessoal tinha muita dificuldade para trabalhar. A minha primeira obra de kitnet durou 1 ano e 8 meses. Qualquer empreiteiro vai dizer para você que termina em 6 meses. Qualquer empreiteiro vai dizer para você que termina em 5 a 7 meses. Mas é realmente entre 8 e 12 meses o fim de uma obra. Então isso você tem que ter em mente quando você for conversar com o gerente do seu banco. Agora, existe uma categoria de crédito que a Caixa Econômica Federal libera, que é o Construcard. O Itaú tinha o Construshop, não sei se tem mais, mas eu peguei, Construcard. O que acontece? Eu já estou dando a dica que você pode comprar o terreno financiado. Você foi lá, acertou a parcela, está conseguindo pagar a parcela. O Construcard te dá um cartão de crédito para você comprar material de construção. Você não paga nada enquanto não usar o cartão de crédito e você tem 6 meses de carência a partir da primeira compra. Então, o que você vai fazer? Você vai na casa de material de construção, se compromete a comprar tudo lá, pede um prazo de 90 dias para pagar, deixa acumular e vai pegando material de construção. Abre a conta lá e você vai ter ali um Construcard aprovado. Claro que você vai ter que ter sua ficha aprovada com base no seu relacionamento com o banco, com o seu ganho que você tem na conta. Meu primeiro empréstimo foi de 30 mil, serviu muito. Então, o Construcard, ele é muito bom. Você paga em 36 vezes com juro baixo, se eu não me engano de 1,7% ou 2,3%, não sei como é que está agora. É um juro baixo e com 6 meses de carência para pagar em 36 vezes. Então, com isso aqui, você praticamente garante boa parte da compra do seu material de construção. Eu já dei uma pincelada nessa dica, mas eu vou falar agora em conversão de imóvel. Conversão de imóvel. Falei bem sobre isso, mas vou reforçar agora. Conversão de imóvel é você entrar na convicção de que o imóvel que você tem hoje é um passivo e ele pode ser renovado, transformado numa coisa nova com kitnets. Então a casa que você mora, que custa 300 mil reais, 800 mil reais, 1 milhão e 200 mil reais, você pode converter esta casa num outro negócio, ou seja, 10, 20, 30 kitnets, onde você retira o dinheiro e vai pagar o aluguel, vai morar de aluguel. Mas isso não tem valor nenhum se você está muito feliz na casa que você mora, na casa que você nasceu, na casa que seus pais deixaram para você. Não vou mexer com isso, tá? Você tem todo o meu apoio se você realmente gosta e quer estar naquela casa que você está morando. Se ela é sua, você está morando nela e você está feliz nela, não é o caso de colocar essa casa no jogo. Mas se você pode mexer no imóvel, ou se você tem 2 ou 3 casas, pode tranquilamente observar o valor que ela tem, a renda que ela gera e usar a fórmula das 4 kitnets rendendo 2 mil, das 8 kitnets rendendo 4 mil, das 12 kitnets rendendo 6 mil e assim sucessivamente. Isso é conversão de imóvel. Até agora eu estou me dirigindo a você como se você estivesse sozinho, sozinha no seu negócio. Mas existe uma outra possibilidade para você receber os recursos, porque você agora tem uma força de trabalho, você tem um plano de negócios. Então você pode obter os recursos de um sócio. Então a gente tem que falar em sociedade. O que é a sociedade? Opa, eu tenho uma ideia bacana e eu quero dividir essa ideia com você, meu amigo, minha amiga, minha namorada, meu namorado.
mesmo que a gente seja namorado, não sabe se vai se casar, a gente estabelece tudo em documento e você vai ter uma diferença de 20% na construção do negócio porque você tem expertise. Então, se o custo do negócio vai ser de 100 mil reais ou de 200 mil reais, vamos para 100 mil para ficar claro. Você está entrando com 20 mil reais de expertise, porque você sabe qual é o projeto, você sabe escolher o terreno, você sabe conversar com as equipes, você sabe fazer o marketing, você pode manter alugado. Então você entra com 30 e o seu sócio entra com 50. Isso é muito importante você pontuar. Vamos fazer uma sociedade? Vamos construir 4 kitnets? Vamos construir 10 kitnets? O César me disse que 10 kitnets custam 400 mil reais. O meu conhecimento com esse treinamento que eu fiz, ele vale 20% de 400 mil reais. 10% de 400 mil reais são 40 mil reais. 20% o investido aqui nesse treinamento hoje vai valer para mim 80 mil reais num negócio de 400 mil reais. Você vai pagar então 120 mil reais e o seu sócio vai pagar 200 mil reais e você vai tocar o projeto do início ao fim. E se você negociar muito bem, você simplesmente não põe dinheiro nenhum, apenas não recebe os aluguéis até quitar a sua parte do negócio e você passa a ter um patrimônio, uma renda passiva para o resto da sua vida. Uma história bem conversada que dura um ano e aí você já começa a ter seu patrimônio, dinheiro trabalhando para você. Dinheiro trabalhando para você é a meta. Nós queremos aqui sempre reforçar, acordar de manhã de bem com a vida, despreocupado se é domingo ou segunda-feira, tomar café da manhã com calma, com a família ou com os amigos na padaria, já com a roupa para ir para a academia, curtir o seu dia livre. Você tem que ser preparado para ter um dia livre, porque você está falando aqui de dinheiro que vai trabalhar para você. Mas para isso você tem que compreender os conceitos. Outra maneira de você conseguir recursos baratos. Empréstimos com garantia de imóveis. Hoje existem instituições que estão de olho no seu imóvel, garantia de imóveis. Então você vai no banco, apresenta a sua escritura, o seu registro e o banco vai dizer para você assim: eu financio para você, eu empresto dinheiro para você somente até a metade do valor do seu imóvel. Então se ele vale 1 milhão, naturalmente você vai conseguir no banco 500 mil reais a juros de 2%. É um juro super baixo, é um juro que eu pagaria para um amigo me emprestar dinheiro hoje. Para o meu melhor amigo eu pagaria 2% tranquilamente. O banco também faz isso. Por quê? Uma vez que você formalizou a papelada, deixou sua escritura, seu registro ali, o que ele vai fazer se você não pagar? Ele vai leiloar seu imóvel de 1 milhão por 500, 600 mil, vai pegar os 500 mil que ele te emprestou, vai te dar 100 mil e vai ficar tudo bem. O banco não perde nada. Por que ele só financia até metade do imóvel? Para ele ter certeza de que ele joga no leilão e vende rapidamente por qualquer dinheiro e recupera. E se ele não recuperar a metade, ele ainda fica te cobrando a diferença. Então tem que ter cuidado na hora de fazer, mas é muito interessante. Por quê? Se você consegue... O importante não é você ter todo o capital à vista. Porque uma vez que você pega 500 mil, você daqui 30 dias, você tem que pagar 2% de 500 mil. Você tem que pagar os juros. Mas você talvez não precise no primeiro mês mais do que 10 mil. No segundo mês, 30. No outro mês, 20. Você não sabe. Dependendo, você não sabe agora, mas você vai saber com a programação, você vai ter a fórmula do bolo, a forma do bolo, quanto de tijolo, quanto de mão de obra, quanto disso, tudo. Você vai ter todo o planejamento, você vai saber quanto vai precisar sacar. Então, não é bem o caso, porque não é um capital de giro. Você não pode sacar, você precisa sacar aos poucos para você não ficar pagando juros com dinheiro parado na sua conta à toa. Você precisa sacar no momento certo. Ou seja, para você não perder essa possibilidade, você tem que ter acordos prévios muito importantes com os seus pedreiros, com a casa de material de construção. Por quê? Eu já consegui prazo de 5 meses com a casa de material de construção, já consegui prazo de 90 dias com a equipe de pedreiros. O pedreiro me disse assim, olha, me dê cheques picadinhos para 90 dias, eu troco na praça e deu tudo certo. Na hora certinha, eu fui lá e botei o dinheiro na conta, paguei material, eu construí com nenhum dinheiro um prédio de 10 kitnets. E eu conto essa história, vou contar essa história várias vezes, porque é uma verdade. Eu vi a ideia, desenhei no chão o projeto, conversei com o pedreiro, porque eu já tinha muita história com o pedreiro, confiança, já tinha um relacionamento ótimo com a casa de material de construção, todo mundo ficou contente, eu sabia que eu tinha o dinheiro para entrar na frente, sem nenhum real eu construí 10 kitnets, tá bom? Se você tem uma empresa, agora nós vamos falar para quem tem firma aberta. Se você tem uma empresa, você naturalmente já deve ter obtido capital de giro.
muito bom e eu já consegui, já fiz muitas obras com o cartão BNDES. Hoje eu não uso, porque praticamente a minha empresa não emite boletos, não emite nada, a minha empresa ela é pro forma, eu faço num outro sistema. Mas se eu quisesse pegar o cartão do BNDES, eu teria que jogar todas as minhas despesas num contador e pagar o imposto de renda. Então o que eu ia pagar de imposto de renda não compensa a redução de juros que eu obtenho no cartão de crédito. Mas se a sua empresa está rodando já no sistema dela, você vai no banco, apresenta a sua situação de empresa e o banco libera um cartão BNDES para você. E é interessante, os bancos querem liberar. Então se você tem conta em mais de um banco, eu disse para um banco que eu tinha obtido 70 mil de BNDES, o outro já me deu 90, o outro viu, me deu 120 e no fim eu tinha mais de 200 mil de cartão BNDES, que tem um juro dos mais baixos do mercado e você pode pagar em 48 parcelas. Pode inclusive comprar carro utilitário, tá? Você pode precisar de um carro para tocar sua obra, até isso você consegue com o cartão BNDES. É importante ver no banco se existem outras linhas de crédito, mas o cartão BNDES é o que funciona melhor porque são juros subsidiados. Então, não se esqueça de verificar se você tem condição de conseguir um cartão de crédito BNDES. Os juros às vezes são menores do que 1%, mas ficam ali na casa de 1% para você pagar em 48 vezes. E a penúltima modalidade é o refinanciamento. O refinanciamento ele é interessante porque você pode usar seus bens no banco e fazer um refinanciamento ou um autofinanciamento, tá? Como é que funciona isso? Se você levar seu carro no banco, o banco pega seu carro de novo em garantia e te dá o dinheiro. Mas aí tem que levar em consideração o pulo do gato. O autofinanciamento, ele não é tão garantido, o banco não se sente seguro, então ele taxa você mais. Um autofinanciamento de um carro seminovo, por exemplo, pode ter juros de até 5%. Eu sei porque eu já pensei em fazer. E aí eu aprendi com a própria gerente do Banco Detalhe. Passe seu carro para o nome de alguém da sua confiança, porque aí sim você está fazendo uma venda. E essa venda, ela tem juros de 1,2%. Então, transferir o seu bem para o seu irmão, para o seu amigo, para alguém da sua confiança, também te dá acesso a um capital imediato com juros muito baixos. Então, refinanciamento é muito legal, você pode refinanciar tudo que você já tem, que já está financiado para alavancar capital, sempre lembrando do modelo 4 kitnets rendem R$2.000 para ficar dentro da sua capacidade de pagamento da parcela. Eu falei que só tinha mais uma dica, mas eu vou falar uma outra e eu esqueci dela porque, na verdade, ainda acho muito cedo para usar esse tipo de estratégia no Brasil e eu não conheço a fundo, mas não vou deixar de relatar aqui. É o tal do crowdfunding. Você já ouviu falar em crowdfunding? Hoje as pessoas fazem crowdfunding para tudo, nem sei se eu escrevi certo aqui, você vai me perdoar. Crowdfunding. O que é crowdfunding? Você coloca o seu projeto na internet e as pessoas contribuem com esse projeto. É muito usado para causas sociais e projetos culturais, mas já existem formas de você conseguir investidores para o seu negócio usando crowdfunding e principalmente transformando o seu próprio negócio num fundo imobiliário. Nada impede que você, com um negócio simples, também crie seu fundo imobiliário. Isso é um capítulo à parte, é possível que você compre um curso baratinho sobre como transformar a sua ideia num fundo imobiliário. Agora, para finalizar, eu vou até mudar de papel. Eu vou investir agora numa única folha de papel para que você fixe bem esse conceito e ele é o pulo do gato. Os meus alunos falam, César entrega tudo e entrega realmente o pulo do gato. Muita gente me pergunta, César, eu posso construir a minha kitnet com o dinheiro da Caixa Econômica Federal? Aí eu digo, não pode, porque a Caixa Econômica Federal libera recursos que são recursos subsidiados para que as pessoas tenham o seu primeiro imóvel para a realização do sonho da casa própria. Jamais a Caixa Econômica Federal vai liberar um recurso subsidiado para você obter renda. Eu já tive um embate desse com a gerente de habitação da Caixa Econômica Federal e eu disse, eu preciso construir kitnets, eu quero recursos da construção civil para construir essas kitnets. Ela, jamais nós vamos te dar esse dinheiro, César. Eu falei, por quê? Porque a Caixa Econômica ela tem uma função social. Aí eu disse, espera aí, eu oferecer abrigo para pessoas que estão vindo para a minha cidade, para desenvolver as indústrias, desenvolver e trazer o progresso da minha cidade, não tem função social? Ela disse assim, você tem razão,
mas na nossa prateleira de produtos financeiros não existe nenhum recurso para quem quer obter renda com imóveis. Por uma brecha no sistema da Caixa Econômica Federal, ela vai financiar sua kitnet. Por quê? Porque você não é obrigado a dizer para a Caixa Econômica Federal que você está construindo 4, 8, 12, 20, 30 kitnets. Você está construindo a sua casa própria de 4, 8, 12 quartos. Simples assim. Como que eu soube disso? Soube disso por um superintendente da Caixa Econômica Federal que estava aprovando projetos de construções de consultórios. Ou seja, o médico decidiu construir uma clínica, mesmo sistema da kitnet, com 10 consultórios. E ele ia ganhar na administração. Um médico aluga um consultório terças e quintas de manhã, o outro aluga o mesmo consultório terças e quintas à tarde, e ele vai ganhando ali no consultório 2, 3, 4 mil reais. É um ótimo negócio para quem é médico. E os médicos não falam, não reconhecem, né, nem acreditam que estão lidando com kitnets. Mas realmente eles criaram um sistema de locação de kitnets, onde as pessoas não moram, apenas fazem atendimento dentro dessas suítes, porque o consultório é uma sala com banheiro, equivalente a uma kitnet, e ele ganha muito mais até do que como kitnet, porque ele está no ramo, ele tem credibilidade, ele atende no consultório dele. Os outros médicos querem ter o nome deles associados àquele médico, aquele cardiologista, aquele endocrinologista, então eles querem estar naquele consultório, mas ele não vai conseguir dinheiro da Caixa Econômica Federal para construir um prédio de consultórios, ou seja, de kitnets no mesmo sistema. Então ele pede o recurso para a construção de uma casa, uma bela casa, 700 mil, 1 milhão de reais, e depois, naturalmente, ele faz uma adequação do projeto, transformando tudo aquilo em cômodos individualizados. E é assim que funciona. A dica de ouro é você realmente apresentar o seu projeto de uma casa detalhadamente conversada com o seu arquiteto para que ela seja feita em formatos estanques, de cômodos interligados, porém fechados, que no futuro receberão uma adequação e vão ser transformados em kitnets. Ou seja, aqui é a sala, mas vai ser uma kitnet. Aqui é o banheiro, mas vai ser uma kitnet. Aqui é a cozinha, mas vai ser uma kitnet. Aqui é o quarto, vai ser uma kitnet. Aqui é o outro quarto, vai ser uma kitnet. E aqui em cima. E está tudo ali desenhado para ser uma casa. A Caixa Econômica Federal te apoia nisso e libera para você o recurso para você pagar em 30 anos. E aí você vai ver. Eu consegui recurso para uma casa de 4 cômodos, que são as 4 kitnets de R$2.000 que o César repete a todo momento. Qual é a parcela dessa casa em 30 anos? R$800? R$1.200? Tranquilo, você paga com folga e ainda sobra dinheiro. E aí sobra dinheiro, e como é que você vai fazer com esses 30 anos? Você vai usar o seu FGTS a cada 2 anos para amortizar isso aí. Você vai usar suas férias. Você vai usar bônus. E ainda vai sobrar o resíduo de 40% que você ganhou a mais para poder transformar essa dívida de 30 anos em dívida de 5 anos. Ah, tá ok. Posso me arriscar? Vai lá, vai com calma, vai sondando, vai perguntando. Não aceite não, é possível, é viável e não conte para ninguém que eu te falei. Ok? Podemos encerrar? Nada disso. Agora começa outra aula.